noite, pastor e doutor Will Carvalho. Você me complica, você fala que eu sou pastor perto desse homem aí, eu vou ficar apertado aqui. Boa noite, Pava. Estou muito feliz de estar aqui, que honra estar aqui mais uma vez. Que prazer imenso depois de... Deixa eu ver quantos convites foram. Cara, você foi um dos... Acho que tipo o segundo ou terceiro que eu chamei, né? Lembra que... Você falou assim, quem foi? Eu falei o Padre Júlio Lancelotti. Aí você falou assim, não, então agora vai subir o nível com a minha presença. Foi por aí, não foi não? Boa noite, meu querido amigo. Boa noite, Pablo. Seja Boa noite, bem-vindo. Will. Prazer finalmente estar aqui. Obrigado pelo convite. Alegria estar aqui. Cara, olha, depois do Jornal Nacional, manchetes no Fuxico Gospel que ele está revezando com o Leonardo Gonçalves. Um dia sai cada um assim, são nomes que puxam a audiência assim, ou então no Pleno News como o polêmico pastor. Não, cara, é assim. Depois de você transitar por todos esses lugares, tinha que estar aqui para ver o que sobrou. Hoje me disseram que eu fiz media training com Bonner para vir falar com você. Tá bom. Olha, vamos começar, falando de alguma coisa que está bem quente, que eu acho que as fotos de ontem, eu postei ontem à noite e hoje teve um novo encontro da Marina com o Lula. Você a entrevistou recentemente, ela esteve aqui com a gente, choramos, tudo foi lindo demais. E, assim, de alguma forma, eu acredito que assim foram tantos problemas, tantas mágoas, tantas considerações dos dois lados, que num momento de tanto ódio, essa união, esse acordo, essa comunhão de pautas, vamos dizer assim, porque a primeira foto ela está mostrando o assunto para ficar bem público a coisa. Isso ilustra um bom momento no meio de tanta guerra que a gente está há 3 semanas da eleição? Eu acho que primeiro ilustra uma boa Marina. A Marina tem uma história, inclusive dentro do PT e dentro do governo do PT, dentro do governo Lula. O tempo em que ela foi ministra do Meio Ambiente foi extraordinário para o Brasil, para o mundo todo, né? E ilustra o fato de que, em alguns momentos, a gente suspende questões pessoais e particulares em benefício de uma agenda mais coletiva, de interesses comuns, de crenças e convicções também comuns, e resgata uma história, né? Tomara que seja um bom momento aí. Porque, na verdade, a igreja, hoje, o reverendo Arthur começou falando lá do Henrique VIII, mas contando a coisa das cisões, eu fiquei assim com inveja até, porque tem uma certa unicidade assim anglicana que entre os evangélicos, assim, hoje de manhã a gente é amigo, você fez um post que alguém não concordou alguma coisa, você já é... E parece que a mágoa do evangélico, assim, só no céu para tirar, assim, né? Porque aquela coisa assim, não piso no mesmo lugar que você, não piso no mesmo programa, até isso, né? Que fulano, alguma coisa... Mas me conta um pouquinho, como foi essa história da saúde? A gente conversou no final do ano, foi em novembro, né, que a gente começou, e você teve um afastamento todo, que para o Globo virou o afastamento porque você levou algum político que eu ainda não descobri quem foi, que pediu voto lá em dezembro na Ibabe. Pois é, as notícias, as distorções e fake news, né? A minha saúde se complicou justamente na volta das férias, né? Acho que o corpo fala, né? O corpo fala. Acho que o meu corpo disse, olha, você não quer voltar de férias. E como eu ensinei tantas vezes, entre duas dores a gente escolhe a menor. E foi um tempo muito importante para mim. Foram 3 meses de afastamento do púlpito, 3 meses de afastamento das minhas atividades pastorais. Eu tive, por falta de 2 hérnias de disco que me obrigaram a conviver com uma medicação muito pesada, com fisioterapia intensa, acupuntura para escapar de uma cirurgia. E graças a Deus, por enquanto, escapei. Voltei em maio para as minhas atividades pastorais. Eu ouvi tanta coisa, já me classificaram como paciente terminal de câncer, já disseram que eu tinha sido disciplinado pela Ibabe,
etc., foi só o problema de hérnia de disco. A criatividade. Mas foi bom, mostra. porque me obrigou a me recolher e me ouvir o meu corpo, ouvir a minha alma, ouvir as pessoas próximas, ouvir a minha casa, ouvir a minha família, ouvir a minha mulher, ouvir o Espírito Santo. Foi bom, foi bom. Eu não sei se o ortopedista Daniel Barros, que não é ortopedista, não te falou que assim, cara, problema na coluna, você é um cara que zilhões de vezes já falou, eu fui chamado para ser pastor, esse é o meu chamado, ser pastor. Mas para boa parte dos evangélicos, alguns também queriam Messias e apareceu um outro que não deu certo. Ixi. Mas, para muita gente, certamente que está nos assistindo essa hora também, você é o Salvador que iria pegar os evangélicos e parará. Cara, isso vai parar na coluna, porque é um peso carregar a expectativa de gente que não consegue ser bem resolvida dentro da própria igreja e achar e projetar tudo isso em você. E eu estou falando porque o dia inteiro nas redes sociais, hoje eu falei um jeito de melhorar a saúde, ficar menos tempo nas redes sociais, só que eu não posso fazer isso. Então eu estou pensando onde é que vai bater o bagulho, porque é muita tensão, é muita coisa. E essa expectativa alheia em relação a você foi só falar que você viria, não, porque olha, parará, assim, tipo, mal comparando, tipo um revival do Caio Fábio na década de 80. Não, nós precisamos de um cara. E você nunca assumiu esse papel. É isso? Nunca assumi por duas razões. Uma, porque eu não me vejo minimamente qualificado para esse tipo de coisa. E a outra é porque eu não acredito nisso. Nós não temos papa, né? Eu sou protestante. Eu não acredito em papa, eu não acredito numa autoridade, numa figura messiânica. Assim, a gente já tem Jesus, né? Agora, eu sempre tomei para mim Atos 20, né, 28, quando Paulo diz: pastorei o rebanho de Deus, sobre o qual o Espírito Santo constituiu você bispo. Deus não me constituiu pastor, nem bispo do Brasil, nem de nada, nem da igreja evangélica. Eu sou pastor de uma igreja local, eu sou pastor na IBAB. E isso para mim sempre foi muito claro. E graças a Deus por isso, sou muito feliz com esse lugar. Ou seja, para de projetar as coisas aí, porque agora que a coluna tá ficando boa, maneira um pouquinho aí. Eu sei que todo mundo fica animado, tá no Jornal Nacional. E até que enfim, tá. Hoje foi ótimo que o Eduardo chamou um monte de gente, Durkheim, Freud, Lacan, não sei o quê. Normalmente quem passa por aqui que é mencionado é sempre Silas Malafaia, Marco Feliciano, René Terranova. Então, hoje deu uma levantada no nível. Então, quando falou de René no jornal, todo mundo fica feliz, porque a hora que fala assim, o evangélico tal, você já se prepara para ver o que aconteceu. Falando nisso, o Ari foi um bom tempo lá o Ari foi pregando na IBAB? Na IBAB, né? Me lembro. O Ari foi pastor junto comigo desde 96. Por aí, mais ou menos. Desde 96 até 2014, ele foi e voltou umas 3 ou 4 vezes, né? Eu tenho um amigo que fala do Ari que o Ari sai sem nunca ter chegado e chega sem nunca ter saído. Mas o Ari é isso, ele é uma presença, mas sim, foi o meu parceiro de púlpito mais longevo, mais tudo. Ari, meu amigo. A IBAB não pagou quantos milhões pelo passe dele? Porque ontem saiu que ele fez o evento lá em São Gonçalo. Culpa sua, tá, Alexandre? Você também é culpado disso. Por causa dos milhões que ele está recebendo do PT. Aliás, essa notícia é antiga. Saiu uma vez uma notícia de que eu e o Ari recebíamos milhões de euros de um sindicato alemão. Eu nunca vi isso. Eu queria saber onde colocaram. Olha só, como a gente não tem papa e nem bispo, inclusive, na língua, a gente vai perguntando essas coisas. Mas hoje eu falei para
para nossa amiga Magali Cunha, aí o coletivo Bereia vai pegar de novo essa história toda, porque foi intensamente compartilhado ontem nas redes sociais. E a hora que você solta uma notícia dessa, você pode colocar 10 mil desmentidos que o estrago está feito. Né? A verdade vos libertará. Né? Oh, meu Deus do céu. E aí, tem alguém assistindo ou tá todo mundo na live do Bolsonaro? Não dá audiência. Não dá dica, né? Nossa audiência tá incrível aqui. Tô até impressionado. Agradecer a todo mundo, pedir para deixar o like aí. Vai bater o do Edson Nunes já. Se não já que não já bateu aqui a live. Oh, meu Deus. Mas agradecer a todo mundo que tá aí já, né? Agradecer a todo mundo que tá aí, deixar o like pra gente conseguir alcançar mais pessoas, que isso é o importante. Dizer que tem muita gente aqui dando boa noite, dizendo que te admira, e eu vou te perguntar sobre isso. Agradeço muito. Obrigado. O que você faz com toda essa admiração que você recebe? Porque a gente sabe que você é muito perseguido e a gente sabe disso, você deve ter consciência disso, né? Faz parte do jogo. Mas tem muita gente que te admira, que te respeita, que ora por você, que intercede por você, que não necessariamente é o Deibabe. Aliás, sim, eu ia até te perguntar isso. Como é ser pastor local, mas que alcança tanta gente para além do ambiente da IBAB? Quem alcança? Não tem como. Alcança muita gente. Tem gente aqui da Itália dizendo que discorda de você porque você é pastor dessa pessoa, sim, nesse sentido. Durante muito tempo eu chegava a dizer, inclusive, isso, né? Eu não sou seu pastor, você que está aí na Itália, eu não sou, eu dizia isso. Hoje eu não digo mais, porque eu entendo que sim, existe uma dimensão do pastoreio, da relação pastoral, que é essa que eu dizia, o seu pastor é o que vai visitar você no hospital, é o que recebe você por um aconselhamento, é o que ora com você no dia do seu aniversário. Então eu não sou seu pastor, você mora na Itália. Mas, ao mesmo tempo, sim, eu acho que eu pastoreio muita gente pela minha pregação, pelo meu púlpito. Eu pastoreio à distância pelo que eu falo. E isso me ajuda, inclusive, a entender que não tem nada a ver comigo. Uma vez eu acabei de pregar e veio uma moça, porque eu sou tímido, né? Você sabe que eu sou tímido. As pessoas não acreditam. Não acredito. Mas veio uma moça e falou assim para mim, pastor, quando você está no púlpito, você é uma pessoa, aqui embaixo você é outra. Qual é a verdadeira? Eu falei, aqui de baixo, é claro. Porque lá em cima, no púlpito, é uma pessoa exercendo seu dom espiritual. Não tem a ver comigo. Isso é uma coisa que Deus me deu, que me usa desse jeito. Agora, aqui embaixo eu sou o verdadeiro, aqui sou eu. E cada pessoa tem seu dom, cada pessoa tem seu ministério, cada pessoa tem o jeito como é usada por Deus. Eu agradeço muito isso. Fico constrangido por onde eu passo, graças a Deus. Deve ter gente que me vê e me odeia e não vem me cumprimentar, mas tem muita gente que vem carinhosamente pedir foto, encontrar. É uma gratidão muito grande para tudo isso. Mas você já melhorou bastante, viu? Melhorei. Melhorou porque, sei lá, há alguns anos chegava lá no final aquela filinha lá do lado, assim, uma fila maior para conversar com a Silvia, claro, e uma filinha assim do lado dele, depois eu apanho de novo em casa. Calma, irmãs. E aí chegava, pastor, eu quero tirar foto, tal. Pensa numa pessoa ruborizada, assim. Teve uma vez que eu tirei foto, o cara olhou e falou, ô pastor, se eu não quisesse tirar uma foto, podia ter dito que não queria. Falei, não, vamos tirar de novo. Mas melhorei, sim, a gente vai amadurecendo, né? Tá cheio de fotos sorrindo, né? Agora. Pelo menos. Né? Não, eu acho o máximo. Ao contrário, olha, como que esse mundo de celebridades, esse mundo gospel de celebridades? Fulano de tal saiu, tá todo mundo falando dele. Por quê? Porque ele soltou uma live, um vídeo, alguma coisa, falando mal de não sei quem, e aí todo mundo falando mal do cara lá, não vou nem citar o estado. Fulano, não, soltou uma besteira, então tá todo mundo falando. Você é uma das poucas pessoas que na segunda-feira tá todo mundo falando do quê? Da mensagem que você pregou no domingo, agora sempre às 11 horas. Isso já assim diferencia pra caramba, não só porque você é super low profile, não
pega uma frase para fazer. Não, as pessoas estão falando. Ontem, por exemplo, foi sobre intimidade. Ontem eu falei sobre o oposto de comunidade, não é individualidade, é afinidade. Eu não tenho ideia de quantas pessoas me escreveram ou eu li, passando pela timeline, falando exatamente desse trecho. Assim, como que é... lá vem o peso de novo. Como que é sentir com essa responsabilidade? Porque alguns são falados para gerar likes, para gerar desconforto. Você, de alguma forma, chega no coração das pessoas pelo púlpito. Isso, assim, cara, é difícil dormir com isso, não é? Às vezes. Teve uma época, há bem pouco tempo, que durante muitos anos eu preguei de manhã às 9, às 11 e às 19. Sim. E o das 19 era transmitido, né, pelo YouTube, transmitido ao vivo, o da manhã não era. Então o pessoal, o raiz, dizia assim, eu prefiro ouvir o Ed de manhã que é sem filtro. Aí chegou um momento em que eu comecei a dizer para a Silvia, assim, eu indo para a IBAB à noite, eu falava assim, eu tô com um sentimento esquisito, eu tô com uma angústia, eu tô com um sentimento esquisito, eu não sabia explicar o meu sentimento, até que um dia eu dei nome para ele, que foi medo. Eu comecei a ir para a IBAB com medo, eu comecei a ir para o púlpito com medo. Por quê? Por causa do ao vivo, por causa da lacração, por causa da filmagem, da captura, do recorte, das coisas que aconteceram comigo, por exemplo, e do fenômeno de internet. Eu acho que as mídias sociais e esse fenômeno das mídias sociais, da internet, mudou muito a configuração do ministério pastoral. Eu, quando fui para o seminário, fui com 17 anos. Eu jamais imaginei que um pastor pudesse ficar rico sendo pastor. Eu jamais imaginei que um pastor pudesse ser odiado por suas opiniões ou pelas suas leituras do evangelho. Mas as mídias sociais e a internet fizeram isso. Então eu acho que a gente precisou reaprender a ocupar um lugar, no meu caso o púlpito, que é o meu lugar natural de exercício do meu ministério pastoral. Eu digo que abrir a Bíblia e abrir a boca é o que melhor descreve a minha vocação. Então tive que reaprender isso. A linguagem da internet, né? Recortar 30 segundos de um sermão de 50, recortar uma frase, a maneira como o público acessa, né? As pessoas não ouvem o sermão, elas ficam com a manchete, elas ficam com o Ed disse aquilo, teria dito. Então tem coisas que eu nunca disse, jamais teria dito e que foi colocado na minha boca. E aí eu fico pensando também nas novas relações sociais, o novo vocabulário. Não é assim que fala, pai. Sabe, olha, se seu comentário foi machista, eu falo, caramba, como é que eu reaprendo a me comunicar, como é que eu reaprendo a me relacionar, porque é um mundo novo, né? Então, tudo isso faz muita diferença, mas eu acho que o grande advento é a internet. Mudou a relação pastor-público, pastor-igreja, pastor-pessoas, mudou tudo. E isso causou um grande impacto na minha vida. E quando você perguntou sobre minha coluna, eu acho que passa um pouco por aí. Passa um pouco pela tensão e a responsabilidade, ou um senso de responsabilidade. E eu acho que passa também por uma outra coisa, não foi isso que você perguntou, mas eu quero falar. Que é o seguinte, eu sempre digo aos pastores, os pastores da IBAB, por exemplo, aos pastores jovens que são meus alunos, meus seguidores, eu digo, olha, nós não somos professores de Bíblia, nós não ensinamos Bíblia, nós ensinamos a viver, nós ensinamos a seguir a Jesus, é isso que a gente ensina a fazer família, a gente ensina a fazer casamento, a gente ensina a usar dinheiro, a gente ensina a usar o tempo, a gente ensina a usar o corpo, a gente ensina a fazer relacionamento, é isso que a gente ensina, fazer política, fazer sociedade, fazer carreira profissional. É isso que a gente ensina. A gente não ensina a Bíblia.
E ao levar isso a sério, eu sei que eu não ensino Bíblia, tem muita coisa da minha humanidade que eu gostaria de dizer de volta. Eu não posso. Eu me cobro isso assim, eu me cobro de dizer assim, eu sou um seguidor de Jesus, eu não posso reagir desse jeito. Eu sou um seguidor de Jesus, eu sou cristão de fato. Eu viro a outra face. Foi isso que o meu mestre mandou eu fazer. Eu não respondo malcriadamente na minha mídia social, mas eu tenho vontade. E toda vez que você faz o que a sua consciência diz que você deve fazer, mas na sua subjetividade mais carnal não é o que você quer fazer, isso é conflitivo, né? Eu acho que durante um tempo eu convivi com essas coisas e estoura em algum lugar. Né? Então eu não xingo você, mas a minha coluna falou, você não está aguentando essa maneira de ser e de viver. Então me reposicionar nesse mundo custou e está custando bastante, né? Mas chama-se vida. Não, vamos aproveitar para fazer fofoca, que o papo tá legal aqui, ó. Me fala uma coisa. Você pode me cortar, eu falei muito, né, nessa resposta, fica à vontade. Aqui é o método João Batista. Que ele cresce e a gente diminua. Gostou dessa, né? Nunca antes. O João e o Batista, o João, qual dos dois é o João e quem é o Batista? Eu só fico preocupado. Eu fico preocupado com a dieta aí. Tem outras coisas melhores para beber e para comer do que a alimentação. Gafanhoto e mel silvestre. Exatamente. Conta uma coisa aqui que isso um monte de gente já perguntou. Você posta lá. Hoje preguei sobre o amor de Jesus. Primeiro comentário, do primeiro ao comentário número 500. Porque esse pastor, porque parará. E a sensação que você passa ao não comentar é como você nunca tivesse visto nada daquilo. Só que um monte de gente fala, mentira. Ele fica lá no banheiro olhando um por um dos comentários, não responde, mas ele está lá olhando tudo, quase que dizendo que você acaba dando um pouco de atenção, muito embora você pareça ser... Você é blasé ou você é mineirinho e confere tudo escondidinho? Não, mineirinho eu não sou não, mas também não sou tão blasé assim. Até porque eu preciso saber qual é o feedback que eu estou recebendo, onde eu estou chegando, como as pessoas estão entendendo o que eu estou falando, ou estão querendo entender. E também eu preciso saber como as pessoas estão distorcendo o que eu estou falando. Então, eu vejo comentários. E não só eu vejo, mas os comentários me chegam. As pessoas têm esse prazer mórbido de fazer chegar em mim determinados comentários. Não sei se você viu, mas... E aí... Exatamente. Então, chega. Mas não, eu não fico conferindo. E eu decidi, desde sempre, até uma contradição, né? Porque o negócio chama mídia social. Eu não respondo, porque eu acho que não vale a pena e eu não acho que é ali. Não acho que dá para ter uma conversa qualificada. Inclusive o Vitor, meu filho, falou isso. Pai, não é aquele espaço do Instagram, nem do Twitter, onde você vai aprofundar uma conversa. Foi por isso que eu comecei meu Correlê. O meu podcast, que é o Correlê, é o lugar onde eu falo e explico. Onde eu falo sem tempo, sem cronômetro, eu falo sem preocupação. E quem quiser ouvir uma explicação vai ouvir, mas não é ali. Mas não, eu acompanho, mas não desse jeito. Inclusive, outro dia eu vi alguém tweetou o seguinte, as pessoas vão odiar você e as pessoas vão amar você e nenhuma das duas coisas tem a ver com você. Então, eu não pego mais pilha. Antigamente eu ficava na bronca, depois eu fiquei triste, hoje eu não sei o que eu fico. Eu acho que hoje talvez o meu sentimento é mais de indignação. Assim, como foi que nós chegamos aqui nessa estupidez, nessa boçalidade, sabe, como as pessoas podem reagir de maneira tão ignorante, mas Eu me lembro, há alguns meses, que eu fui fazer eu e minhas listas, né? O João Alexandre quase me matou uma vez que eu repostei uma lista, mas fui fazer a lista dos influenciadores progressistas. Aí eu falei, imagina, nós somos muitos.
Não somos sozinhos na multidão, alguém já cantou isso daí. Aí eu comecei, aí cheguei, caramba, ele só tem isso, eu achei que ele tinha um monte. Aí, tipo, do primeiro pro segundo caí assim pela metade. Eu tava no quinto, assim, era gente com 6 mil seguidores. Eu falei, não tem influenciador progressista. Porque, assim, você não teve um trabalho específico para isso. Leonardo Gonçalves já está competindo comigo. A foto do Lula, ontem eu perdi não sei quanto lá, e tem comentário até da família, todo mundo lá brigando e falando. Nós não temos, assim, uma coesão, só que os bolsonaristas tiveram essa coesão. Eles conseguiram juntar pessoas muito diferentes entre si, deixaram essas diferenças para um outro momento e agiram em bloco. E eu perguntei isso pro Haddad, inclusive, não foi assim, não é, porque eu comecei, para até chegar no Haddad, eu falei com um monte de gente. Eu entrei em desespero, eu falei, vocês vão perder tudo a eleição, porque ninguém sabe nem o que é Twitter, não sabe como que o podcast, me deu um desespero, assim, enquanto está lá o Carluxo o dia inteiro postando mentira. Aí foi ótimo, né, que o Haddad falou, não, mas meu filho trabalha, não é igual o Carluxo. Mas a gente não tem essa coisa assim de corpo. Tipo, a gente conversou um pouco antes. Não era para ter um movimento hoje público, eu não sei se teve, que a gente está aqui gravando, mas não era para ter um movimento público progressista apoiando o Sérgio Duzilek em todas as redes? Foi a primeira coisa que eu fiz. A hora que eu vi o vídeo, tinha acabado de acontecer, primeira coisa, eu marquei e falei, muito obrigado pela coragem, antes que as pedras saiam aí pregando, a gente precisa de gente como você, tal. Nem nessa hora, assim, você teve um monte de solidariedade quando aconteceu a coisa, mas tem alguns que, assim, não chega. Nós somos poucos e somos, como que eu diria, sectários, assim, a gente escolhe muito onde que vai apoiar. Ninguém vai falar do Sérgio Duzilek, eu chamei para a gente conversar, e não é outra coisa, as partes mais importantes, né, Will, isso é super legal, se você está chegando hoje, as partes mais, assim, sessão revelação, a gente não faz corte, porque é o que ia dar audiência e, assim, tudo contrário. Eu acho que esse é um fenômeno de múltiplas possibilidades, de muitos ângulos de visão. Enquanto você falava, as coisas que foram me ocorrendo, primeiro foi uma memória, eu acho que de 1995, 96, talvez até antes disso, quando a Universal do Reino de Deus explodiu. Eu lembro que nós tivemos um mini retiro que o pastor Caio Fábio convocou. Era um grupo de umas 20 e poucas pessoas, com um incentivo da Fundação Leighton Ford, alguma coisa assim. E um dos temas de um dos encontros foi a Igreja Universal do Reino de Deus. Esses caras chegaram, a Universal do Reino de Deus, era uma novidade, plantando igreja, abrindo igreja para tudo que é lado. E numa conversa com Ari, ele falou assim, eu não sei por que a gente está discutindo a Universal do Reino de Deus, se eu tenho dúvida que esse fenômeno seja o que o Novo Testamento chama de igreja. E a partir dessa fala do Ari, eu fui refletindo coisas, e mais adiante eu cheguei à conclusão que durante um tempo eu acreditei que nós estávamos fazendo a mesma coisa que a Universal do Reino de Deus, com uma teologia melhor e com uma ética melhor. E isso me deixava indignado de como é que essas igrejas, empresas, que na verdade não são igrejas, são empresas religiosas. Por que essas empresas religiosas, elas crescem, elas abrem templos, elas se multiplicam nessa velocidade e nós não? Eu pensava. Até que eu consegui perceber, espero não estar enganado,
que nós não estamos fazendo a mesma coisa com uma ética melhor e uma teologia melhor. Nós estamos fazendo outra coisa. Nós não estamos fazendo aquilo. Então, assim, voltando, é claro que eu não sou ingênuo a ponto de negar uma influência, uma responsabilidade social, política, coletiva, etc. Mas eu não sou influencer. Eu sou pastor de uma igreja e eu tenho uma vocação, eu tenho uma responsabilidade, eu tenho um chamado. Então, eu não acordo para ir para o Twitter para responder o que aconteceu no domingo. Eu não acordo pensando no vídeo que eu vou gravar para postar. Eu não estou nisso. Não é a minha... Se alguém faz isso, como é o caso de vocês, por uma responsabilidade, por uma atividade profissional, por um chamado, seja o que for, é o seu, então faça. Mas assim, eu não faço. Então, eu não tenho velocidade de postagem, eu não tenho capacidade de ter opinião sobre tudo, eu demoro para formar minha opinião sobre as coisas, eu quero ouvir um, eu quero ouvir outro, eu leio uma coisa, eu quero escutar, eu sou lento. Né? Eu tenho que produzir um sermão por semana, no mínimo, eu prego 4, 5, 6 vezes por semana. Então, aquilo que eu estou ocupado em fazer é outra coisa. E, ao mesmo tempo, eu acho que há centenas de nós, pastores, na mesma realidade. Nós não temos o aparato de comunicação que essas pessoas têm. Nós não temos tecnologia disponível, nós não temos dinheiro para fazer. A maioria dos pastores do nosso Brasil tem igrejas de 100, 150 pessoas, eles não têm salário do mês. Eles trabalham durante o dia de Uber, pastoreiam à noite, fazem culto, sabe? Não dá para fazer. Eu acho que a gente precisa ressignificar o que nós chamamos de igreja, o que nós chamamos de ministério pastoral, o que nós chamamos de pastor. Então, por exemplo, posso fazer uma propaganda? Claro. Deixa eu ver. Pega a tela aí. Não, eu quero contar um pouco de uma das coisas que tem dado muita alegria para mim, que é o Conversas Pastorais, que é esse movimento de pastores, pastoras, lideranças comunitárias. O meu foco é igreja local, praxis pastoral, pastores. E eu tenho grupos de mentoria com os pastores. O que eu escuto deles é: a minha denominação cortou a verba e eu vou ter que fechar. Eu estou plantando uma igreja e a minha denominação, que me dava R$3.000 por mês, não vai dar mais. E agora o cara fala assim: pô, o que eu faço com a minha igreja? Então, a luta desses pastores e dessas pastoras, dessas lideranças, é de uma outra dimensão. E o fato de, por exemplo, eu ter me aproximado disso, vamos fazer o nosso congresso agora em novembro, dias 1 e 2. Se você quiser saber mais, Will, você pode procurar conversaspastorais.com, você vai saber. Mas isso é uma coisa que me alegra muito e, ao mesmo tempo, me entristece e me constrange chegar na realidade deles. Então, por exemplo, por que os pastores não fizeram uma movimentação massiva em apoio ao Sérgio Duzilek? Porque a maioria deles não sabe o que aconteceu sábado, ou sexta, ou domingo. E o cara foi batalhar o preço da feira dele. Ele não está no Twitter vendo. Eu acho que tem uma outra coisa aí para a gente enxergar que talvez não esteja sendo visto. Do que é ser igreja, do que é ser pastor e do que é a realidade das nossas comunidades. Olha, diante dessa lacuna, enquanto os pastores continuam ralando bastante, eu, como representante dos vagabundos da internet... Não, dos profissionais. Não, dos vagabundos. Lembra quando a gente estava lá na sua casa, o Jung, que eu tava... Você foi o primeiro cara que falou de Twitter. Então, eu falei, que é isso aí, ô Pava? E alguém na mesa, que eu não me lembro quem, falou assim: mas só vagabundo vai ter tempo de ficar escrevendo isso o dia inteiro. Eu, presente, não, sigo. Então, como diletante... O espaço está absolutamente aberto. Me marca no post que eu vou, com muito prazer, compartilhar absolutamente tudo que está acontecendo. Só quero pedir perdão, Alexandre. Eu postei as suas fotos que eu recebi assim super rápido e acho que eu não dei crédito para você. As fotos estão lindas, inclusive. Olha que vergonha, o jornalista fazendo tudo errado. O Alexandre Brasil está aqui assistindo a gente e...
Pronto, já aproveitei para... Ô Ed, o Tércio, que é um dos nossos sócios aqui, membros do canal, inclusive o Tércio, o Andrade tá por aí. E não esqueçam de deixar o like aí pra gente, pro YouTube entregar mais essa live para mais pessoas. A audiência não para de crescer aqui, de subir. Espero que mais do que audiência você consiga refletir. Vai ser difícil sair dessa live sem te admirar ainda mais. Viu? Tem 6 pessoas me informaram ali, ó. Minhas duas 6 vezes 100. Minhas 2 irmãs. A minha mãe. A minha mãe também. E não pode demorar muito que ela dorme cedo. Tá gostando do conteúdo? Então se inscreve no canal e curta esse vídeo, assim o YouTube vai entregar para mais pessoas. Mais do que isso, você pode se tornar membro do canal, ter vários benefícios, ganhar um monte de livros super selecionados e assistir em primeira mão algumas das nossas gravações, incluindo as falhas de bônus, e não são poucas, viu? Fica com a gente. Aí, valeu, contamos com a sua ajuda, valeu. Mas ó, eu preciso falar uma pergunta do teste aqui muito bacana. Aliás, eu preciso mandar um beijo pro Carlos Bregantin, que tá aqui, né? Dando boa noite pra gente no chat. Brega. Um grande cara, um grande homem de Deus. Entre outras pessoas que estão aqui. O Tércio pergunta o seguinte: eu ia perguntar primeiro sobre o Santos pra você, mas eu acho que ia pegar muito pesado perguntar pro Santos. Tamo bem, tamo no meio da tabela. Tamo bem. Então vou perguntar sobre outra coisa. O que você entende que vai ser a fatura desse imbricamento, dessa união entre a igreja evangélica, na sua maior parte, e o bolsonarismo? A conta vai chegar. Já chegou. Acho que a conta já chegou. A conta já chegou e é uma perda que vai demorar muito para a gente recuperar. Por exemplo, eu estava falando dos pastores jovens, né? O pastor angolano veio para o Brasil estudar, servindo a Deus e tal. Ele diz assim: a minha igreja, quando soube que eu não era bolsonarista e que eu estava num ambiente progressista, que era o Conversas Pastorais, né? Veja que o Conversas Pastorais é um ambiente progressista, né? O meu pastor cancelou meu concílio. Caramba. E ele falou, eu fiquei ouvindo aquele menino falando, Will, deu vontade, que era no Zoom, né? Eu falei assim, puxa, eu poderia ter gravado esse menino falando da paixão dele pelo evangelho, por Jesus, ele vindo de Angola estudar no Brasil, querendo servir a igreja, e o pastor cancela. Professores de seminário sendo demitidos, pastores sendo demitidos de suas igrejas, bolsas de estudo sendo canceladas. Tudo isso vai gerar um déficit de liderança que eu não sei quanto tempo vai demorar para a gente recuperar. Por exemplo, os professores demitidos dos nossos seminários, eu estudei num tempo na Faculdade Teológica Batista de São Paulo, em que não tinha nenhum brasileiro com mestrado. E a faculdade, os últimos meses, demitiu 2 brasileiros com doutorado e pós-doutorado. Eu falo, o que está acontecendo? Por que isso? Né? Então, a fatura no quesito formação e desenvolvimento de liderança, que não é só para nós, na nossa experiência religiosa, né? O desmantelamento do MEC, do CNPq, da CAPES, quer dizer, tudo isso que foi feito no Ministério da Educação, nós estamos perdendo uma geração de talentos. Isso é um empobrecimento que não é para hoje, e não é só... quero me expressar bem, né? Não é só religioso. Eu acho que nós estamos vivendo um tempo de um déficit civilizatório no nosso Brasil, no nosso país e no mundo, mas no Brasil muito explicitamente. Eu acho que o fenômeno do desigrejamento acontece ainda mais, vai acontecer. As novas gerações, né? A velha música do Chico, você não gosta de mim, mas sua filha gosta, está sobrando muito pouca gente para os nossos filhos gostarem dentro da igreja evangélica. As nossas experiências religiosas, comunitárias, elas estão de um estreitamento tal que há um êxodo da juventude,
Hoje nós não falamos mais de uma juventude, nós falamos de resistência. Quer dizer, pô, eu estou criando meu filho adolescente para ser resistência, sabe? Então eu acho que o desigrejamento, a perda da juventude, o descrédito da igreja, porque essa conta vai chegar. A imunidade parlamentar tem prazo. Isso vai acabar. Então, as máscaras vão cair, os sigilos de 100 anos, eles vão ser revogados. E nós vamos descobrir coisas, ou vamos ter certezas de coisas que eu não sei onde esses pastores vão enfiar a cara deles. Eu não quero ficar falando sobre isso, que só dá tristeza, né? Dá tristeza. Eu tô aqui já quase Respirando aqui. Tempo é esse, meu Deus. Deus tenha misericórdia de nós. Uma mensagem antiga sua, você disse algo parecido, porque eu estou recorrendo à memória, e felizmente meu arquivo com você tem papo para alguns dias. Você fez uma comparação ou disse algo tipo que um divórcio te entristecia mais do que um falecimento. Foi mais ou menos isso? Eu disse que eu preferia fazer um funeral Isso. que acompanhar um divórcio. Continua ou... Continua com isso? Porque a minha lógica, e não é que eu prefiro que a pessoa morra do que se divorcie, não é isso. Não faça esse corte que Sim, ele não entendeu? disse isso. Obrigado. O que eu quero dizer, o que eu disse foi, olha, quando eu estou presente num funeral, em tese ou entre aspas, eu perdi para Deus. Quando eu me divorcio, eu perdi para mim mesmo. Né? A morte, até bem pouco tempo, ela geralmente era inevitável. Né? Mas nós, numa pandemia, tivemos que ressignificar a ideia de morte inevitável e morte evitável. Mas a morte é inevitável. Uma pessoa que ficou viúva perdeu para a morte. Uma pessoa que se divorcia é um fracasso de uma relação conjugal. É o fracasso de uma história de amor. As pessoas começam apaixonadas e elas... Agora, eu também entendo que as histórias vão sendo ressignificadas e vão se refazendo, e sempre acompanhei com muita solidariedade as famílias e os casais da minha comunidade que passaram pela experiência do divórcio. Mas foi isso que eu quis dizer. Não, tá certo. E assim, eu vim de uma casa em que o meu pai faleceu, então minha mãe ficou viúva. Mas depois a minha mãe teve 2 romances que não deram certo. Então, na minha infância, eu perdi 3 pais. O meu pai biológico, que eu não conhecia, ele faleceu, eu tinha 2 anos e pouquinho, mas eu perdi um outro pai quando eu tinha 10 anos de idade, que foi o meu padrasto, e depois eu perdi um outro pai com 15 anos de idade. Então eu perdi 3, e 2 desses 3 eu perdi para o divórcio. Eu perdi para um relacionamento ou relacionamentos que não deram certo. E eu vi acontecer dentro da minha casa. Eu sei o que uma criança sofre numa experiência de divórcio. O Andrade, nosso sócio que está por aqui também. Andrade, um abraço. Diretamente da Bahia. Isso. E adora fazer cortes no TikTok das suas Exato, mensagens. o Andrade é um... A gente assim, tem dificuldade para lembrar a senha, como que entra mesmo aqui, não sei o que, daí ele posta lá, daí tem 100 mil views, assim, nosso parceiraço, hein? Abraço. Gente, tem muita gente aqui, a gente está tentando acompanhar aqui, muita mensagem, muita gente chegando. Tem Jorge Camargo por aqui, tem uma turma da pesada por aqui, tem gente também, Fala, querida, Jorge. de todo Bom, os amigos estão acompanhando o nosso papo. Por isso que deu mais que 6 pessoas já. Pergunta do Andrade: nas ondas do ataque que você recebeu na internet, eu vou dizer que recebe, o que mais te assustou? Tem alguma coisa que você ficou assustado, apavorado? Assustou. Eu disse isso logo imediatamente ao ataque que eu sofri depois do atualizar a Bíblia. Que o que eu disse foi a igreja evangélica apedreja. Porque a questão não é se eu sou herege ou não sou herege. Porque é claro que eu acho que eu não sou. Herege é um título que alguém dá para você.
A questão é que, mesmo se eu fosse, eu não deveria ter sido apedrejado. Então, nós temos uma igreja que apedreja. Se fosse hoje e uma mulher flagrada em adultério fosse jogada aos pés de Jesus e Jesus dissesse: quem não tem pecado atire a primeira pedra, aquela mulher teria sido apedrejada pela igreja evangélica. Então, o novo apedrejamento é o cancelamento, é a destruição, o assassinato de reputação. E o que mais me assustou, eu não sei se me assustou ou mais me feriu e me entristeceu, algumas pessoas que me apedrejaram, que eu jamais imaginei que elas fariam isso, mas elas apedrejaram com requintes de crueldade. Então, por exemplo, sugerir que eu não sou convertido, sugerir que eu não sou de Jesus, sugerir que quando é de se converter. Quer dizer, é muito cruel isso daí. Se nós estivéssemos num tempo de Inquisição, eu teria sido queimado em fogueira. E isso é assustador, que é o que a igreja faz. Então, nós temos uma igreja que apedreja. Então, não me assustou o fato de que o que eu falei recebeu uma crítica, recebeu uma discordância, um contraditório e até mesmo uma explicitação dizendo: isso não é ortodoxo. Ok. Mas o que foi feito foi pior do que isso, né? A outra coisa que me incomodou muito foi uma expressão que o Felipe dos Anjos ele usa, e eu falo, infelizmente ele está certo. Como que no nosso ambiente religioso existe uma piedade perversa. É tudo em nome de Jesus, é tudo meu irmão, é tudo, sabe? O que eu vivi, por exemplo, dentro da Comissão de Ética da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil foi uma das coisas mais vergonhosas e cruéis e inomináveis, né? Mas mais o quê? Eu não devia dizer mais, né? Eu devia ficar indignado. Esse mais é terrível, né? Mas, enfim, mas sim, acho que essa constatação de que nós temos uma igreja que com a sua piedade perversa apedreja, eu vivi isso pessoalmente. Não era um bom momento da igreja não se submeter mais a esse tipo de tutela, chancela ou alguma coisa? Porque, assim... eu acho que ela está, mas ela está, né? Não se submetendo. Né? O número de igrejas independentes que estão escapando das estruturas denominacionais, que estão se formando, o número de pastores, aliás, isso é uma coisa que eu queria testemunhar também. Na minha convivência com os pastores jovens, eu fico muito impressionado com a capacidade que esses caras têm. Eles são muito melhor formados do que eu, eles são muito mais capacitados do que eu, eles são rápidos, eles são competentes, eles, sabe, pastores com 25 anos, 30 anos de idade, com comunidades de 5.000 pessoas. Tivemos um aqui recentemente, teu mentorado, Vitor Azevedo. O Vitor Azevedo. O Vitor, sabe? Então, eu fico impressionado com isso daí. E essa nova geração de pastores, ela não veio das denominações, e esses pastores não estão sendo formados dentro dos nossos seminários. Então, igrejas independentes, pastores independentes, o que nós já falamos, o triste fenômeno do êxodo das igrejas chamadas tradicionais. A igreja já está não se conformando com essa realidade aí, está enxergando. Vou aproveitar que você falou do Vitor, que eu estava falando com alguns amigos recentemente que todo mundo colocava, tipo, eu chamo de Big Five, mas talvez acho que Big Four, que eu fiquei procurando o quinto, né? Você, o Ricardo, o Caio, o Ari, então, todo o nosso Big Four da África Gospel brasileira. Todo mundo esperando sempre de vocês que aconteça, tá? Eu acho que, de alguma forma, vai acontecer hoje mais incisivamente ou mais decisivamente por parte dessas pessoas novas, que, de alguma forma, não estão comprometidas com alguns modelos, com algumas coisas que, por mais que a gente tire e seja moderninho, tem um monte de coisa que está introjetado na gente que eles não têm. Eles já vieram de... Então, eu lembro, por exemplo, o Vitor
Primeiro que, Vitor, você estiver assistindo ao Abejão, a hora que ele começou a falar da paixão dele por Jesus, a gente segurou aqui para não chorar com 5 minutos de entrevista. Por quê? Porque não tem... É tanto amor, tanta devoção. De repente são essas pessoas que vão protagonizar alguns momentos. Você citou o Felipe dos Anjos. Cara, quanta coisa linda, assim, que transpira. Mas aí eu falei, não, as referências ficam, né? Tratando todo mundo como se a gente fosse os velhos, né? É que todos esses amigos aí, a gente tá tudo, logo vai fazer 60 anos, assim, você não, que você tá bem, mas não você usa um shampoo branco para ficar mais respeitável. Só. Aí eu fiquei lembrando lá da história do Joel, né? Os velhos não têm que sonhar, então como que fica assim? São os jovens que vão fazer essa revolução e você vai ficar curtindo a Valentina, porque não, eu já fiz tudo, então eu prego uma vez por semana, porque daí esse é o meu... A gente não tem muito gás ainda para causar bastante ainda. Esses sonhos dos velhos de Joel não significa a gente participar, não como espectador? No meu caso, absolutamente. Eu não prego domingo às 11 e depois eu fico curtindo minha neta no parque. Queria eu poder fazer isso. Mas, absolutamente. Eu, ano passado, convidei para pregar na IBAB o pastor Irlande Azevedo. E ainda era tempo pandêmico, o auditório vazio, ele falando para uma câmera. E ele com uma lucidez e um vigor. E eu sentado ao lado, olhando para ele estava, naquela ocasião, com 87 anos. E eu com 57. E eu pensei comigo, será que eu tenho mais 30 anos de ministério? Será que daqui a 30 anos eu vou estar com essa lucidez e com essa, né, com esse vigor, essa energia? Deus queira. Imediatamente eu me pergunto, eu quero fazer nos próximos 30 anos o que eu fiz nos últimos 35, porque o próximo ano meu, 23, é o meu 35º ano como pastor da IBAB. Eu quero fazer a mesma coisa que eu fiz nos últimos 35? Não, eu não quero. E eu fiz planos, né? Mas como disse o John Lennon, que planos é aquilo que a gente faz enquanto a vida acontece, né? E como disse o autor de Provérbios, a gente faz planos, mas Deus dá a última palavra. Então, eu fiz planos e quando eu fiz planos o ano passado, eu fiquei 3 meses em casa sem poder executar meus planos. E os planos que eu fiz não se realizaram nesse ano de 2022 conforme eu tinha imaginado. Por quê? O que ganhou densidade na minha vida em 2022, que é o que eu estou enxergando para frente, é o Conversas Pastorais, que começou despretensiosamente com um encontro mensal. Aí comecei a fazer grupos de mentoria, já estou no 6º grupo de mentoria com 30 pastores, pastoras, teólogas, uma geração que eu fico... Eles acham que eles me seguem, mas eu fico ouvindo lá as conversas que eles fazem, as perguntas que eles têm para mim, eu estou maravilhado, estou encantado com isso. E agora o congresso desse novembro. Congresso de novembro, o tema é conversas. Porque nós não sabemos como é que vai estar o Brasil. Conversas, vírgula. Vou abrir o congresso falando sobre é importante conversar, criar ambiente de conversa, reconciliar o país. À tarde vem o Chico Bosco falar sobre o livro dele, O Diálogo Possível, e a Marina falar sobre a política da reconciliação. À noite nós vamos ter Clarice Nisquier e o espetáculo Alma e Moral. Na quarta de manhã, dia 2... Não, peraí. Pelada... Eu já volto lá. Na quarta de manhã... Eu fiz evento com ela, eu já entrevistei. Na quarta, porque o congresso é dia 1 e 2. Então, dia 1º é isso. Quarta de manhã vem o Newton Bonder, o Edson Nunes e a Susana Schwartz falar sobre a maneira como a tradição rabínica trata o texto sagrado. Não de maneira dogmática, mas como um texto vivo. Né? Porque o negócio é conversa. Não é catequese, é conversa. Certo?
À tarde vamos ter uma oficina de conversa e vamos fechar com um louvorzão, uma festança gospel, com Baruch. O meu desejo, o meu sonho para esse congresso é que a gente tenha um auditório de pastores e pastoras ajoelhados, chorando, dizendo: eu quero ser pastor no Brasil. Então, eu não tô... É no Maracanã que vai ser? Não, é na IBAB. Vai ser na IBAB, inclusive. Então tá certo. Conversaspastorais.com, se você quiser se inscrever, a inscrição já está aberta. Não, mas deixa eu te falar. Então, quando você pergunta, você prega domingo às 11, o que mais você faz? Eu estou muito encantado com isso. Ao mesmo tempo, o Eugene Peterson fala isso, né? Que o ofício pastoral e a vocação pastoral se realiza entre 2 domingos. E a nossa semana, o nosso tempo, ele é de muito encontro, de muita conversa. Mas eu estou muito animado em dedicar o que eu puder do meu tempo, da minha vida, para colaborar para um novo coletivo de lideranças pastorais no nosso Brasil. E quando eu digo novo coletivo de lideranças pastorais, eu não estou dizendo mais um apenas, porque é mais um, porque tem centenas, graças a Deus, né? Não é só mais um, mas é um diferente do que eu vivi até agora. E acho que esse é um momento para falar com uma nova geração que está aparecendo aí. Se eu puder viver isso, eu vou ser muito feliz, agradecer a Deus por isso. A parceria aí dos jovens e dos idosos aí já fiquei feliz também, porque... Deixa eu dizer uma coisa. Ô, turma, de vez em quando vocês vão ter problema com chiado, é por causa do nosso teto. Tá chovendo aqui, o teto tá complicando pra gente. Paciência aí, agradeço a compreensão. Outra coisa é dizer que tanto o Vitor Azevedo tá aqui por aqui mandando um beijo pra gente. Beijo, Vitor. O pastor Sérgio Zuslek também tá aqui. Olha aí. Fala aí, Xará. Um abraço pra você Sérgio. também. Boa. E Volney também, mandando um beijo pra nós 3. Ana Gontijo também. Eu tô falando de amigos em comuns aí e tal. Mas tem muita gente boa por aqui. Um beijo em todo mundo. Que bom. Prossiga, Pablo. Documentário Hillsong, o escândalo por trás da mega igreja, traz casos de abuso espiritual, homofobia e outros problemas bem distantes do que a gente vê nos clipes de música super bem produzidos e de alcance mundial. Se a IBAB fosse tema de um documentário, a boa imagem da igreja resistiria ou não? Houve uma época em que eu terminava o culto de domingo, um domingão daqueles espetaculares, e vinha uma pessoa e fazia uma crítica, uma reclamação, e me dava uma palavra que derrubava todo o meu domingo. Eu ia para casa, né, achando que a IBAB era a pior igreja do mundo. Depois passou um tempo em que eu comecei a conviver com duas falas. Pessoas que vêm para mim depois de um culto de domingo e dizem assim: a IBAB é o céu na terra. E outras que vêm dizer: a IBAB é o inferno na terra. Aí eu desenvolvi um jeito de responder para essas pessoas. Quando uma pessoa vem feliz, elogiando a vida da IBAB, a IBAB e tal, eu digo: que bom que a sua experiência com a IBAB é essa. Feliz, porque a IBAB é isso aí tudo mesmo. E quando uma pessoa vem dizendo o contrário, eu digo: que pena que a sua experiência com a IBAB é essa, porque a IBAB também é isso aí. Então, eu fui formado ouvindo Caio Fábio, né? Até 98, pouquinho mais talvez, pouquinho menos, eu ouvi Caio. E eu lembro um sermão dele em Mateus 16, que a igreja é a comunidade da revelação e da cogitação. Não foi carne e sangue que tu revelou, mas o meu Pai que está no céu. Depois arreda Satanás, porque tu não cogitas das coisas de Deus. Então, da revelação e da cogitação. A igreja é isso aí. E acho que estão enganados aqueles que idealizam a igreja, como também estão enganados aqueles que demonizam a igreja. Então, a IBAB é uma igreja.
A IBAB é uma igreja. Então eu espero que ninguém faça nenhum documentário da IBAB. Mas a IBAB é uma igreja. Vou falar para Petra Costa que não vai ser legal. IBAB em vertigem. Então, haja tontura. Deixa eu só honrar aqui Claro. dois superchats que tem por aqui, dar um beijo nas pessoas que estão mandando, patrocinando, ajudando a gente. Isso é incrível. Obrigado. Tudo que a gente recebe aqui para investir no canal e a gente poder alcançar mais pessoas e continuar dissonante do que está por aí. O Ranieri Costa comenta aqui, Ed, o que dizer sobre o uso do púlpito com fins políticos partidários? Essa prática de espiritualizar o voto e ungir candidatos. Grande abraço. Perverte tanto a arena pública num Estado democrático de direito e um Estado laico. Porque quando uma identidade religiosa se apodera do Estado e transforma o Estado em seu braço, né? O Estado passa a ser violento em nome de Deus. Então é uma potestade que já é o Estado, que é uma potestade ao quadrado, porque agora é uma potestade em nome de Deus. Então perverte o Estado, mas perverte a igreja, porque a igreja não tem no Estado um parceiro de missão. Eu acho que esse é o grande equívoco dos nossos irmãos contemporâneos, que parece que eles não leram a história. Eles já não leram o Novo Testamento. Jesus não disse assim, olha, no dia em que a gente fizer um imperador, um dos nossos se tornar imperador, nós vamos conseguir levar o testemunho do Evangelho ou o testemunho do Reino de Deus aos confins da terra. Jesus não disse isso. Jesus não disse que nós temos que tomar o Senado. Jesus não falou para os discípulos, dizendo, olha, no dia que a gente tomar o Senado romano, o nosso movimento vai... Não falou isso. Inclusive, o reino de Deus tem uma lógica completamente diferente da lógica do Estado. Então, assim, Roma é uma coisa, a igreja é outra coisa. Eu tenho falado isso incansavelmente. A cidade-luz não é Roma, a cidade-luz é a igreja, é a comunidade do reino de Deus. E maldita a igreja que considera Roma parceira de missão. A Pax Romana é sanguinária, sanguinolenta, assassina. Eu não sei o que esses caras têm na cabeça, como é que junta as duas coisas. É falta de leitura do Novo Testamento, é falta de leitura histórica. Isso é uma perversão das duas realidades. Né? Perversão do Estado, que vai buscar a chancela da igreja para absolutizar-se em nome do absoluto dos absolutos, que é o divino, e é uma perversão da igreja, que passa a operar com a lógica de Roma. E ela se destrói aqui também. Veja que interessante, desde a conversão de Constantino, 325, eu não sei se com aspas ou sem aspas essa conversão, se foi uma decisão estratégica, política militar, ou se foi realmente uma experiência religiosa. Mas o que acontece com Constantino é que quando o cristianismo se torna a religião oficial do Estado e as igrejas começam a ser multiplicadas, você não sabe se o bispo é um homem de confiança de Deus ou do Constantino, do imperador. Você não sabe se o homem que está no púlpito ele fala em nome de Deus ou se ele fala em nome do mito. Você não sabe. Outro dia eu vi no Twitter alguém dizendo assim, eu tinha saudade do tempo que as pessoas queriam me converter para Jesus, agora elas querem me converter para Bolsonaro. Quer dizer, é uma perversão, é um equívoco. Da mesma forma que é um equívoco querer converter para quem quer que seja. Para Lula e quem quer que seja. A igreja não se presta a isso. Eu estou assistindo e tentando discernir esse fenômeno da igreja sendo capturada politicamente. Meu amigo Ariovaldo me ensinou, ali ainda na década de 90, começo dos anos 90, quando um pastor foi para ele e disse assim, eu vou me candidatar a deputado federal, porque Deus me chamou para um ministério maior. E o Ari olhou para a cara dele e falou assim, interessante, na minha Bíblia, o profeta é um ministério maior que o do rei. Na sua não, irmão. Boa. E eu guardei isso. Então, eu acho interessante isso, como que hoje os pastores,
estão a serviço dos reis. Antigamente os pastores colocavam o dedo na cara do rei para dizer, você está acabando com a nação. É a sua casa, você que é o perturbador de Israel. Não foi assim que Elias tratou Acabe. Agora, quando os profetas se encantam com os tapetes vermelhos que os reis estendem para eles se tornam sacerdotes. Quem come na mesa do rei é o sacerdote. É por isso que Deus levanta profeta. Em tese, não era para ter profeta em Israel. Era para ter rei e sacerdote. Mas como os reis e os sacerdotes se mancomunaram para expoliar Israel, expropriar Israel, usurpar o povo de Deus para si, Deus levantou profetas. E hoje o que eu vejo é uma casta pastoral muito mais identificada com linhagem sacerdotal, comendo na mesa e na mão do rei e a serviço do rei, do que com linhagem profética, identidade profética. A conta vai chegar. E já está chegando. A gente falou de agressão, que você sofreu bastante. Deixa eu inverter agora. Quanto eu tempo não agredi ninguém, não. Então, é quase isso. Quanto tempo faz que você pediu perdão pela última vez para alguém? É recente ou... Perdão, agora que eu chutei a mesa. Acabou de agredir a mesa. Quanto tempo faz aqui, que eu pedi perdão? Pela última vez. Eu não me lembro. Mas eu tenho motivos para pedir perdão, sim. Estou dizendo isso, Ed, porque assim, no meio de um papo, a gente sempre, e eu escrevi isso para você, a gente sempre se diverte muito aqui, a gente ri bastante, mas assim, no meio de muitas risadas, assim, aconteceu, assim, de repente, porque eu já falhei com outros pastores, eu já falhei na minha igreja, eu já falhei assim, e de alguma forma a gente não quer levar só o pastor, quer mostrar também um pouco do homem e dessa, vamos dizer, dessa disposição. Por que eu estou dizendo isso? Deixa eu pegar o número aqui que eu não vou lembrar. Olha só, 54 milhões de quilômetros distância entre a Terra e Marte, e foi vencida pela sonda Perseverance da NASA. E tudo o que de alguma forma incomoda as pessoas na IBAB, eu sempre ouço, não, mas existe o presbitério, existe uma diretoria, existe não sei o quê. Então, maior do que os 54 milhões de quilômetros entre a Terra e Marte, eu queria saber qual a distância das suas pregações para esse organismo que às vezes parecem assim, mais distantes do que Marte. Porque usam isso. Não, a IBAB, não, o ED, não, mas é porque eles te conhecem que essa distância não é vencida, porque ali você está. E essa confusão assim é sempre recorrente, não só de quando você está em cima pregando e quando você está embaixo, mas de quem conhece ou ouve suas mensagens. Nossa, a IBAB é a igreja mais progressista do Brasil. Aí eu perguntei até para a Mica, eu também a trouxe. Eu falei, você já está preparada para as decepções que você... E não falei, falei, Mica, aliás, você compartilhou hoje, beijão. Falei, você está preparada para as decepções que você vai ter, assim, com igreja e tal? Ela, nossa, preparadíssima. Porque existe... Quantas mil vezes as pessoas falam isso? Então, aí eu fiquei pensando nisso, essa distância... enfim... Entendi. Uma vez Sim, entrou um casal no meu gabinete pastoral e o marido falou assim, pastor, eu vim porque ela quis vir. Aí eu falei, não vai dar coisa boa. O cara já tirou o corpo fora. E aquela irmã falou assim, pastor, meio brava, assim, meio... Inclusive, isso aconteceu, a IBAB ainda estava na Rua Clélia, portanto é antes de 1994, e eu a cumprimentei domingo passado. Ela veio me dar um beijo depois do culto. Essa senhora. Ela falou meio brava assim, o senhor vive tudo que prega? Eita.
Aí eu falei, claro que não, irmão. Onde já se viu? A Bíblia é muito maior do que eu, o Evangelho é muito maior do que eu, do que cabe na minha vida, do que eu consigo viver. Então eu não vivo tudo que prego, e a IBAB não vive tudo que ouve do púlpito. A IBAB não vive também tudo que eu prego. Nem eu vivo tudo que eu prego, nem a IBAB vive tudo que eu prego, e nem a IBAB vive tudo que os pastores da IBAB pregam. Agora, eu queria fazer 2 observações. A primeira é que eu não me sinto protegido, elogiado e confortável quando uma pessoa diz assim: o Ed é assim, mas o presbitério da IBAB é assado. Não, isso para mim não é um elogio. Isso para mim é uma ofensa. Porque isso está sugerindo que eu me escondo atrás do presbitério, que eu sou um vendido para o presbitério, que eu faço o jogo do presbitério, que eu sou maquiavélico. Então isso me ofende. Então não existe o ED e o presbitério. Existe um fórum de governança na IBAB chamado presbitério. Existe um outro fórum de governança na IBAB chamado equipe ministerial, que são os pastores, as pastoras da IBAB. Nós somos 11 na equipe ministerial e 13 no presbitério. Dos 13, 4 fazem parte da equipe ministerial. Esses fóruns de governança da IBAB, eles instruem, inspiram, mobilizam, são voto vencido, promovem mudanças. Por quê? Porque nós vivemos uma experiência comunitária. Diferentemente de outras comunidades, a IBAB não tem dono. Eu não sou dono da IBAB, nem o presbitério é dono da IBAB. O que eu penso é que as limitações que a IBAB vive como comunidade não são limitações porque tem um presbitério X, uma equipe Y, um pastor W. É porque a IBAB, como comunidade religiosa, tem uma consciência de pecado. Uma consciência de pecado que não é construída em 30 anos, mas em 80 e tantos anos. A IBAB é uma igreja fundada em 1937 e, portanto, ela tem 85 anos. Que está estampado no hall de entrada da IBAB é IBAB 85 anos, IBAB simplesmente. E por que eu quis colocar IBAB simplesmente? Eu não quis colocar igreja viva, igreja missional, igreja adoradora, igreja família. Não, igreja. É tudo isso aí que nós já falamos, de bom, de ruim, de sombra, de luz, de revelação e de cogitação, IBAB simplesmente. E essa consciência da comunidade, ela tem 85 anos no caso da IBAB, 130, 120 anos de protestantismo no Brasil, 500 anos de reforma protestante, quase 2.000 anos de fé cristã. Então, eu lido com isso. Todos os dias eu lido com os elásticos sendo puxados para um lado para o outro, e eu cuido tanto desse pai quanto dessa menina, tanto desse casal, dessa mulher traída e desse homem. Por exemplo, a semana passada, eu conversei com um casal que teve um casamento feliz até o dia em que a mulher pegou o marido atraindo, e ele, chorando, envergonhado, disse para mim: Ed, eu não sei por que eu fiz isso. Então eu tinha uma mulher ofendida, um homem chorando, e eu como pastor olhando, falando assim: bom, eu tenho que me solidarizar com essa mulher, mas também me solidarizo com esse homem. Não sei se eu respondi, mas se quiser aprofundar, pode, ficar à vontade. Não, vou pegar. Você deve ter um monte de coisa aí. Vocês vão me matar depois aqui, mas tá tão bom o negócio aqui. Hoje, Arthur, eu fiz um levantamento da Igreja Anglicana. Em 1988, eles tiveram não é concílio, agora já não lembro. Eu tentei aprender hoje o dialeto todo, mas sem crise. Em 88, eles falaram que a homossexualidade não era algo bíblico. Isso em 88. Na última terça-feira teve o Arthur celebrou uma união homoafetiva dentro da igreja dele. E estava aqui com o marido. Então, aí eu falei, mas
Como que foi esse processo? 88, 98, aí 30 e poucos anos para acontecer isso. Isso é um consenso? Ele falou, claro que não. A anglicana na Jamaica, onde a homossexualidade é punida com pena de morte. É crime. Eles querem matar, todos eles. Mas em alguns outros países eles já acham que onde a gente está é pouco, que precisa... e a gente conversou sobre ordenação feminina, inclusive ao episcopado e tal. Quanto tempo a IBAB leva para essa questão? Por que nossos amigos Mark Carpenter e Renato Flesch, né, a gente estava jantando com o Philip Yancey. Você estava nesse jantar, talvez? Não. A gente comendo uma pizza e aí o Mark, com toda aquela classe, falou... fala algum problema que você acha que rapidamente vai ser resolvido no meio evangélico. Philip Yancey falou, a questão da homossexualidade, em 5 anos, vai estar tudo solucionado. Se ele soubesse que a gente retrocedeu 150 anos de lá para cá, porque, na verdade, assim, aconteceu exatamente isso, onde se tornou questão vital para algumas pessoas, para o bem e para o mal. Se a IBAB é esse espelho, 35 anos, são 35 com 59, você vai estar com perto no seu centenário. Talvez. Assim, é um bom tempo levar quanto tempo? Talvez. Porque o próprio Vitor falou o quanto, falando sério, o quanto essas coisas têm sido, vamos dizer, existe um diálogo. Foi a palavra que você usou também em relação à diretoria. Em que pé que está esse diálogo? Eu acho que nós passamos da fase do diálogo para chegar na fase das constatações e das opções pastorais. Eu já fiz a minha constatação. Por quê? Porque na IBAB eu tenho tanto uma família que os pais não aceitam em hipótese alguma a homossexualidade de sua filha, assim como eu tenho uma menina que assumiu a sua identidade sexual como homossexual, lésbica. Mas os pais não aceitam em hipótese alguma. E numa das minhas conversas com eles, eu disse, olha, se eu tiver que perder você para ficar com a sua filha, eu vou ficar com ela. Mas isso é a minha opção pastoral. Lá em 2020, quando eu disse do atualizar a Bíblia, eu não disse é pecado, não é pecado, está na Bíblia, não está na Bíblia. Eu não fui para essa discussão, eu acho ela complicada demais. Você sabe que eu já li o que eu pude sobre isso. É complexo para explicar para as pessoas uma nova leitura da Escritura para assumir a homoafetividade para normalizar a homoafetividade. Esse é um caminho com uma comunidade. É complexo. Então, eu falei assim, olha, eu não vou por esse caminho aqui. Eu não vou discutir teologia. É pecado ou não é pecado? Eu vou discutir pastoralmente. Seu filho está cometendo suicídio. Você vai continuar com seu discurso? A única discussão que eu fiz ali, teológica, foi soteriológica. Eu falei, não vamos mandar mais o pessoal para o inferno por causa da identidade sexual, porque a salvação não é para hétero e nem para homo. A salvação, a soteriologia reformada, inclusive calvinista, é por obra e graça da cruz do Calvário. Não é pela identidade e orientação sexual. Então vamos parar de mandar para o inferno pessoas que se declaram ou se assumem e disserem a respeito de si. Então a única discussão teológica que eu fiz foi essa, soteriológica, e nem assim passou. Não. Mas a minha discussão é pastoral, então eu acho que a IBAB está no momento pastoral. A posição da IBAB até hoje tem sido ser uma igreja que chamava-se, acolhedora, mas não inclusiva, mas eu acho que ela não se sustenta muito.
Eu não sei quanto tempo, mas eu acho que não se sustenta muito. E acredito que isso não acontece numa canetada, ou do ED ou do presbitério. Isso é uma consciência de comunidade. Acho que o que aconteceu de 2020 para cá mexeu muito nas águas. Nós tivemos rejeições, adesões, nós tivemos frustrações, decepções, mas nós estamos num caminho. E como eu disse, a IBAB é uma igreja. Brilhante. Deixa eu falar uma coisa. Tem um testemunho aqui, Fabrício Cunha. Eu frequentei a IBAB em 2010 e o Fabrício foi meu pastor lá na IBAB. No final de 2010. Eu queria mandar um beijo para ele. Ele está relatando um testemunho aqui de uma reconciliação. E ele disse uma coisa, acho que linda, que o seu melhor testemunho, mais do que a IBAB, são seus filhos, sua família e seus amigos. Este é meu testemunho leve e sem nenhuma outra intenção. Ou por quê? Que não seja lembrá-lo de dizer-lhes que ele pede perdão. Esse é o relato do Fabrício aqui. Tem muita gente, cara, muita gente comentando, muita gente mandando aluno, não dá tempo, que pena que não dá para lidar com tudo isso, é muita coisa também. Isso aqui é o Pentecoste, sabe? Esse mundo de voz, assim. Deixa eu te falar uma coisa. Tem uma pergunta da Daisy aqui, eu vou voltar no superchat dela, que ela diz o seguinte... eu queria mandar um beijo pro Fabrício. Eu me lembro o dia que eu pedi perdão para ele. O Fabrício foi pastor na minha equipe. Sim. E no dia em que ele deixou de ser pastor da IBAB, e ele se envolveu num escândalo, etc., né? Eu falei para ele assim, Fabrício, você para mim morreu. Porque eu vou ficar do lado da sua esposa e dos seus filhos. Você para mim morreu. E quando passou um tempo, eu preguei um sermão sobre isso. Preguei um sermão sobre pedir perdão, etc., E eu falei assim, eu quero desafiar você agora, enquanto tiver essa última música, você sentar aí, pedir a Deus que traga no seu coração o nome de alguém que você tem que pedir perdão. E aí explodiu assim, ó, Fabrício. E foi muito bonito, porque a gente conversou, e eu falei, Fabrício, eu preciso te pedir perdão, eu jamais deveria ter dito isso para você. E por quê? Porque eu já disse também, uma certa ocasião, que eu não peço perdão. Eu não preciso perdoar ninguém porque eu mato. Então a pessoa morre para mim, ela deixa de existir, então eu não preciso perdoar. E isso é pecado, né? Isso é pecado. Então a gente tem que fazer esses caminhos aí. Um beijo, Fabrício, para você. Incrível. Cara, rapidinho aqui. Como é que a gente reverte o desengrejamento? O impacto disso. Cara, vamos reverter isso. Eu fui falar no congresso da CEPAL, aliás, a última vez que eu fui convidado. O tema era desigrejados, né? E aí, eu falei assim, na minha preleção. Falei, olha, pessoal, eu sei que o espírito desse congresso é responder duas perguntas. Como é que a gente estanca o desigrejamento e como é que a gente traz de volta os desigrejados, né? Mas eu vim responder uma terceira pergunta, que é, por que eu ainda não me desigrejei? Porque motivos eu tenho de sobra. Eu estou aqui não para responder essa pergunta, mas para me solidarizar com os desigrejados. Porque a minha pergunta é essa, por que eles estão se desigrejando? E será que daquilo que eles saíram, aquilo de que, ou de onde eles saíram, é realmente um lugar a se voltar? Boa. Então eu acho que a gente reverte o desigrejamento, a gente responde a isso, cooperando para a existência de comunidades onde o desigrejamento não precise acontecer. Comunidades não excludentes, comunidades não violentas, comunidades que não invisibilizam existências. Esse fato aí da homoafetividade, né? Aliás, eu me lembro um dia que eu acabei de pregar e veio uma pessoa e falou assim, o senhor agora já está do lado dos gays? Aí eu falei, por quê? O que foi que eu falei? O senhor usa homoafetividade. Quem usa homoafetividade está dos lados dos gays. E fala homossexualidade. A homossexualidade está do lado dos não e tal.
Então, assim, esse tema da homoafetividade, da homossexualidade, é um tema muito, muito delicado, que gera muito sofrimento, muita evasão, muita... Enfim. Então, vamos construir comunidades ou cooperar para a existência de comunidades. Eu dediquei a minha vida toda a servir a igreja na igreja. Eu acredito na igreja. Não significa que eu acredito em todas as experiências comunitárias, chamadas igrejas. Mas eu acredito na igreja. Então, eu não acho que a gente vai estancar ou lidar com desigrejamento trazendo de volta. Mas promovendo mudanças nas igrejas. Porque o que tem que mudar não é a cabeça do desigrejado. É o ambiente que torna o desigrejamento necessário. É isso que precisa mudar. É essa conversão que precisa acontecer para que as pessoas não precisem ir embora da igreja como um ato de sobrevivência, como um ato de sanidade. Eu lamento tudo muito isso que está acontecendo no Brasil. Ontem eu falei sobre isso, que nós não construímos comunidades a partir do que temos em comum, que é Jesus. Porque a comunhão não é nós olharmos uns para os outros e ficarmos procurando o que temos em comum entre nós. Não, a comunhão é todos nós olharmos juntos para a mesma direção, que é Jesus. O que temos em comum é Jesus, né? E convivermos com as nossas diferenças tendo Jesus em comum. Mas o que a gente faz? A gente está construindo comunidades na perspectiva das afinidades. Então, não são mais comunidades, são clubes religiosos, são coletivos adoecidos e idolátricos, né? Porque quando você fica preso dentro da sua própria consciência, da sua própria identidade, e não reconhece nada do lado de fora diferente de você como legítimo, você é Lúcifer. Isso é diabólico. A comunidade do Cristo é completamente diferente. É a comunidade da diversidade, da pluralidade e da unidade. E aí, Bom, meu filho? Eu não sei nem como termina esse papo, mas tudo bem. Tô acostumado a ficar boca aberta com o Ed. Bom, seguinte, pastor Ed Renekiewicz trouxe 3 livros aqui pra gente, nós vamos sortear para os nossos membros. Eu quero que você fale diante do Ed as categorias dos nossos membros aqui do canal. Vai lá. Tava demorando. Tá, vamos lá. Primeiro. Depois do... Eu não decorei, mas eu já ouvi isso aí. Então vamos lá, vou falar bem sério. Vou tentar. Tá bom, vai. Nós temos 3 categorias. Categoria Pedrinha Branca, Isso. Categoria Vaso Ungido e categoria Labaredas de Fogo. Isso aí. Eu pensei que era sapatinho de fogo. Foi quase. Labareda de fogo. Participe com a gente para a gente poder chegar mais longe, para a gente poder falar com mais pessoas, enfim, e tem Para você participar do sorteio, porque nós vamos sortear entre os membros. Sim, e hoje tem mais outros livros, Sim, né? Do Edu, Edu. Sim. Tem mais. Tem outros livros que nós vamos sortear aí que nós recebemos, Safato e etc. E também dizer que quem é membro aqui do canal tem acesso às nossas lives, que são gravadas, né? Em horário não público. Hoje a gente gravou de manhã e só vai passar na semana que vem o papo com o Edu e com a Clarice. E quem é membro assistiu ao vivo, como o papo também com o Arthur. E é legal que assim a gente já falou do funeral, quem que ia no funeral. Exatamente. Enfim, boa. Papo quentíssimo, pelo menos no timing. É isso, só clicar aqui embaixo tem Seja Membro e ajude a gente, apoie a gente e tenha benefícios aí. É isso, meu amigo. Foi bom pra você? Você tá tranquilo? Ó, não deixamos ele despentear o cara. Ele não queria usar fone porque disse que estava com um fixador que ele tá usando agora, que a Silvia trouxe, não sei de onde aí. Tá sem fone. Eu falei, você só vai, a gente vai rir e a gente vai conversar e, na verdade, a gente vai se emocionar e acho que são essas as palavras de gratidão, porque não são lutas em comum. Então, quando chega alguém, e sempre vem, né? Só de citar o seu nome já...
E os amigos... Obrigado. Os amigos a gente... Constrangido, eu agradeço. Os amigos a gente tem amor e afeto pelo pacote completo. Então, eu não sou seu amigo pelas suas qualidades. Então, o fato de repartir hoje esse papo tão aberto e com tanta liberdade é justamente, acho que, uma celebração hoje. A gente falou de perdão sem combinar nada, enfim. A gente falou de convivência, a gente falou de visão, então, e você foi extremamente generoso. As outras características, elegante, bagre ensaboado, que me fala, enfim, algumas outras que... Não, os amigos são terríveis, cara. E por isso que é legal, porque a gente também, quando a câmera está desligada, também rola algumas tretinhas, assim. Não é isso, meu querido amigo? Tenho que responder alguma coisa. Você fez uma não pergunta. Mais que eu já... Acho que eu já esgotei a conta. Eu acho que eu queria falar uma coisa que eu não falei. Fale, por favor. Que nós estamos num momento político, estamos véspera de eleição, nós estamos no meio de campanha política. E eu tenho refletido muito ultimamente, e já não é de hoje, infelizmente, que nós estamos diante de uma... Tipo assim, qual é a nossa luta? A nossa luta é a favor da igualdade, porque o que está posto no Brasil é um projeto de destruição da igualdade, de não reconhecimento, não legitimidade, de não admissão da legitimidade da igualdade. Existe no Brasil um projeto de retrocesso que quer manter aquele mundo em que o branco vale mais que o preto, o homem vale mais que a mulher, o hétero vale mais que o gay, o europeu vale mais que o sul-americano, do terceiro mundo, enfim. E o que é que existe de clamor e de movimento no nosso país, que é acabar com esse vale mais que. Não tem um vale mais que. O rico vale mais que o pobre, não tem um vale mais que. Mas parece que existe um projeto que quer dizer, não, existe. Existe diferença, existe superioridade e existe um tipo de gente que ou se adequa ou procura outro lugar para viver. É contra isso que nós estamos lutando. Nós estamos lutando a favor de uma sociedade igual, onde as diferenças elas convivem com a igualdade da dignidade dos diferentes. Lá em 2020, quando eu preguei sobre cartas para o novo mundo, eu acho que eu estou falando isso porque agora eu estou terminando o livro. E relendo todas as mensagens, eu percebi que tinha um fio, que é Jesus inaugura a era das relações igualitárias. No corpo de Cristo, no reino de Deus, não existe macho nem fêmea, servo nem livre, judeu nem gentio, porque Cristo é tudo em todos. Acho que esse é o grande projeto da igreja. E esse é o grande desafio das nossas comunidades. Se nós tivermos isso como utopia, como ambição, e dedicarmos a nossa vida a isso, e a nossa vida comunitária a isso, eu penso que nós estaremos vivendo o Evangelho e multiplicando no nosso país os sinais do reino de Deus a partir das nossas próprias comunidades. Ei, caramba, só não posso Obrigado, deixar... boa noite, um beijo. Não sei se era isso, mas foi Só isso. não posso deixar de também manifestar... em nome de todos os pavas, senão não durmo, vão me cancelar na pizza também. Não, falando sério. Pela amizade, você sabe o quanto... Então um beijo para todos os pavas e todas as pavas. O quanto eu amo a Silvia, o Vitor nos abençoou muito aqui. Fernanda, enfim, é um privilégio ter vocês por perto nas horas... de alegria e nas outras também, você sabe do carinho e
do condomínio que vocês têm dentro do nosso coração. E você que ficou com a gente aqui, ouviu o barulho de chuva, que mandou pergunta e falou, não foi feita a pergunta, você vai perdoar a gente, claro, porque aqui é isso, é um espaço plural, uma dissonância harmônica, dissonância é sempre bem-vindo, e é por isso que a gente está aqui todas as semanas e fazendo um monte de convites. Já tomei para mim, depois desse congresso aí, nosso cast vai ser melhor, tá? A gente pode deixar que nós vamos caprichar aí no cast, aí, porque aqui é assim, é tudo com amor, assim, ó. Não, nosso é melhor. Falando isso só para agradecer a companhia de vocês, agradecer a presença do Alexandre e agradecer nossa equipe que passou hoje o dia dançando a música do MNMC. Beijão para você, meu amigo. A música que o Ed inspirou, óbvio, depois você procura no Spotify. Flow Ed René, o nome da... Flow Ed René, pronto, tá aí, ó. Não tem nada mais moderno e mais contemporâneo do que terminar isso. E a gente segue junto e como diz o Will, vem muito mais pela frente, a gente ainda está só começando. Beijão, gente. Beijo, gente. Deus abençoe a todos e todas aí. Tá gostando do conteúdo? Então se inscreve no canal e curta esse vídeo, assim o YouTube vai entregar para mais pessoas. Mais do que isso, você pode se tornar membro do canal, ter vários benefícios, ganhar um monte de livros super selecionados e assistir em primeira mão algumas das nossas gravações, incluindo as falhas de bônus, e não são poucas, viu? Fica com a gente. Aí, valeu. Contamos com a sua ajuda. Valeu.